Ó, Walter, na verdade, eu tenho dito que a pergunta de US$ 1 milhão é quando a gente pode voltar para alguma coisa Uhum. que as pessoas chamam de novo normal, né? Que devia chamar de anormal, novo normal não será. É, o anormal, como que a gente volta para o anormal? Eu acho, tenho a impressão que a gente não volta tão cedo, porque de fato o governo, as pessoas vão desobedecendo, né? As pessoas, por razões várias, algumas por ignorância, outras porque acham que os mercados, a vida econômica tem que voltar a funcionar como se isso fosse possível, né? Simplesmente, tudo Uhum. indica que não. Então, eu acho que assim, a minha impressão é que a gente não volta tão cedo. E eu tenho outra impressão também, é que as famílias de classe média, diferente das famílias com mais dificuldades financeiras, porque vão precisar trabalhar, e a escola também é um espaço de acolhimento por essa razão e por tantas outras, as crianças não vão voltar, não vão voltar tão cedo, porque os pais têm muito medo, né? Às vezes um medo até desproporcional, porque a questão tudo indica que as crianças, até agora, apesar de a gente não ter dados muito claros, mas que as crianças sofrem menos, adoecem menos, apesar de transmitirem a doença, são assintomáticas, né? Então, acho que é isso. Agora, eu acho, gente, um desrespeito a gente achar que a gente pode voltar para a escola só porque a gente precisa trabalhar e os meninos precisam ir para a escola. Como assim? Sem segurança é possível? Sem segurança para os trabalhadores da escola? Sem segurança para as crianças e para as famílias que têm idosos? Então, as crianças vão para a escola e voltam para casa e são cuidadas pelos avós. Agora, uma hora a gente vai voltar, né? Obviamente, e é lógico que a gente quer voltar o quanto antes. Não tem nenhuma razão para a gente, porque se tem alguém achando que isso está bacana, assim, o cara é biruta. Né? Ninguém está em casa porque acha que é a melhor condição da vida. A gente está em casa porque não há outra possibilidade nesse momento para cuidar da gente e do próximo, né? Essa é a ideia, do coletivo. Não, porque se eu me cuido, eu cuido também dos outros que são grupo de risco, apesar que eu sou grupo de risco, obviamente. Mas eu cuido dos outros, que são grupo de risco. Todos nós queremos voltar a trabalhar, todos nós, né? Agora, isso vai, não adianta, o que me parece é que isso não vai acontecer tão rápido. Já tem gente falando em julho, tem gente falando em setembro. Eu acho setembro um absurdo, mas talvez. Eu achava que no fim de maio a gente ia conseguir voltar. Mas os números só crescem, né? Eles não diminuem. A gente vai viver não só uma crise é uma crise sanitária não só relacionada ao espaço da saúde, né? É uma crise sanitária relacionada aos mortos que precisam ser enterrados, a tudo isso, né? Isso é um impacto na vida da cidade que não nos possibilita. E as pessoas estão vivendo isso de maneira irresponsável, que é, não, não sou grupo de risco, vou lá e faço o que eu quero. Eu acho que isso não é uma realidade. A gente só vai poder voltar. E, por exemplo, aqui em São Paulo, a quarentena foi hoje estendida para 31 de maio, mas Sim. tudo apontando para uma questão que não é só 31 de maio, né? 31 de Uhum. maio, vamos ver o que acontece, vamos ver se a gente consegue, de fato, conter o avanço dos números. Sabendo que a gente tem, você sabe, a Maíra, que é uma sua filha, uma super especialista nisso, tem dito, esses números são todos subdimensionados, né? Então, a gente não sabe, de fato, quantas pessoas Uhum. estão vivendo esse terror que é. Mas não me parece que a gente vai poder voltar, especialmente com as crianças pequenas, muito cedo. Com os maiores, eu acho que a gente vai conseguir algo que é possível, pensando, algumas escolas têm pensado outros espaços, então, vamos pensar em dividir os grupos, mas isso são escolas que têm alguma condição de reorganização do espaço escolar.
Agora, a maioria não tem, né? Eu vi ontem um vídeo chinês e que para entrar na sala as crianças passam por uma desinfecção assim de 5 níveis. Fico pensando como é que nós vamos fazer esse negócio, né? Uhum. Obviamente nós vamos ter que criar um jeito de voltar, obviamente, e a gente deseja que isso seja o mais rápido possível, mas a gente deseja que isso seja o mais rápido possível, sempre considerando aquilo que as autoridades médicas apontam e aquilo que o bom senso trata, né? E respeitando os Uhum. profissionais que terão que lidar com essas crianças aí nessa volta. Sim. Como eu fiz um acordo com a Rosângela para ela participar da live por 1 hora e o Instagram corta, nós já estamos quase no limite. Algumas pessoas pediram para salvar o vídeo. Quer dizer, salvar no próprio Instagram, às vezes, acaba não dando. Então, a gente salva sempre fora. Então, quem quiser receber o vídeo, é só mandar o e-mail, que aí a gente encaminha o vídeo salvo para todos e todas que pedirem. Então, Rosângela, eu queria agradecer a sua participação aqui nessa live, agradecer a participação de todas e todos que assistiram. E aí eu queria que você fizesse uma saudação final para as pessoas, já que daqui a pouco o Instagram vai cortar. Tá bom. Eu queria agradecer todo mundo, um monte de amiga, de amigos aqui, gente que eu tenho muita saudade, né? Muita saudade, muito carinho. Dizer que a saída é coletiva, né? A gente só vai sair disso se pensar coletivamente, se pensar uma construção que é uma construção de respeito, porque fora disso a gente se desrespeita e desrespeita as crianças. Eu acho que a gente precisa aprender a viver coletivamente. Eu sempre me lembro de uma frase do Makarenko que diz que se não há um educativo de educadores, também não, se não há um coletivo de educadores, também não há Uhum. um coletivo de crianças.